Vamos lá para mais um vídeo que eu faço análise de série, um filme. Hoje é um filme. O filme conta a história real da Tina Turner e eu vou falar um pouquinho de sinais de relacionamento abusivo. Fica aqui comigo. Olá, sou a Lara D'Almeida, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, porque assim que eu postar um vídeo novo, você receberá uma notificação e você consegue me acompanhar aqui. Hoje vai ser mais um recorte, que eu vou fazer de uma história aí desse filme, que é a história de vida da Tina Turner, que é uma cantora, conhecida mundialmente, importante. É um filme já antigo, mas é baseado em história, da vida dela, uma história real. E aí tem alguns sinais que eu queria destacar aqui, fazer um recorte, pra você ir observando aí nas suas relações, no seu relacionamento, ou nos relacionamentos que você convive, ou no seu próprio comportamento, em como é que você está se comportando com o seu parceiro, com a sua parceira, são sinais importantes. Então eu vou fazer um breve resumo da história dela, então a história da vida dela. Então isso é bem importante para começar. No filme fica implícito que a mãe vivia um relacionamento amoroso com violência, abusivo, enfim, não fica muito claro. E ela vai embora da cidade e ela leva a irmã mais velha e a Tina fica aos cuidados da avó. Então ela cresce, ela era novinha, não fala exatamente a idade, mas era bem pequenininha, e ela fica sob os cuidados da avó. Quando ela está adulta, a avó falece e ela vai atrás da mãe, vai morar com a mãe em uma outra cidade onde a mãe morava com a irmã. Quando ela chega lá, a mãe fala: olha, você vai, mas você precisa trabalhar, enfim. A irmã trabalhava de atendente num bar, numa casa de show, e ela vai com essa irmã e ela vê que tem uma banda ali relativamente famosa e que no momento do show eles interagiam com o público, deixavam um cantor, um homem, interagia com as mulheres para elas cantarem, enfim, em algum momento ela canta. Esse cantor, que era o responsável ali, que comandava a banda, se interessa muito por ela, percebe todo o potencial que ela tinha, ela já cantava no coral da igreja, na infância, vai conversar com a mãe dela, pede para contratar e começa a treiná-la ali para ela se desenvolver como uma cantora profissional. A história vai acontecendo, ele tem um histórico de abuso de bebida, ali no começo aparece mais bebida. Ele começa a perceber o quanto ela tem de potencial. Ele tem um histórico de milhares de relacionamentos ali com muitas mulheres. Mas em determinado momento, eles começam a se relacionar. E ela engravida, mesmo eles não estando numa relação ali estável. Ela engravida no momento em que a carreira tá começando a deslanchar. Então era o nome dela e dele, e a banda. E aí quando ela tá na maternidade, ela tem o bebê, ela está anêmica, o médico fala que ela não pode sair dali. Como o atual namorado, que ainda não é marido, já percebe que tem um potencial importante, ele lança ela com o nome dele, porque o sobrenome Turner é dele, e tira ela do hospital, sem poder, anêmica, e leva pro México para casar. Então a gente vai começando a perceber quanto existia um interesse profissional nessa relação dele com ela. E aí ela é uma menina do interior, enfim, ela não tem essa dimensão, tinha acabado de ter um neném, enfim, e acha que tá bom, que é feliz, que ele tá querendo ter uma relação, assumir a relação com ela. Bom, eles casam, eles assinam um contrato, e aí ela começa a viver umas situações complicadas com ele em casa, começa a perceber que ele vai tendo outras relações e essa relação vai se perdendo. Então ela começa a sofrer de fato abuso físico, psicológico, sexual, e aí ela tenta fugir com os filhos numa noite, ele resgata, ele consegue ir atrás, descobrir onde ela tá, e depois só com 43 anos que ela consegue fugir e dar queixa dele, mas Lara, antes ela não conseguiria? Ela conseguiria, mas ela não se sentia fortalecida pra isso, porque lembra que eu contei a história, então a mãe viveu uma relação abusiva, ela foi abandonada pela mãe, então ela não se sentia confiante o suficiente. Um ponto bem importante que eles destacam no filme é que uma amiga que tentou ajudar em algum momento, até interviu, mas o marido tirou, ela da vida da esposa, o que é muito comum, em relações abusivas, ensinou para ela meditar. Então o processo de meditação foi fazendo com que ela se fortalecesse. Então isso foi mostrado em vários pedaços. A gente fala tanto da importância da meditação, quanto a gente já tem de dados científicos de eficiência da meditação. Até tem vídeo sobre mindfulness, então se você quiser dar uma olhada para falar um pouco da atenção, enfim, pensando a estratégia de meditação como uma estratégia para melhorar a atenção, controle de impulsos, enfim, é bem legal, tem um vídeo lá, mas enfim, ela vai destacando, da maneira como a história vai sendo contada, que foi importante para esse processo dela ali de fortalecimento para que ela conseguisse reagir. Então,
A história é mais ou menos dessa, rapidamente contando. Então tem pontos importantes, né? Então fica claro a maneira com a rapidez que ele quis ficar com ela, que ele quis casar com ela, ou seja, ele não pediu ela em casamento, ele deu o nome dele para ela, ele raptou ela do hospital, né? Então tem alguns pontos que a gente tem que ficar atento na relação, assim, quanto a gente não pode romantizar em alguns momentos. Então assim, uma pressa. Se alguém tem muita pressa na relação com você, que quer adiantar tudo, tem que ser agora, a resposta tem que ser já, a gente precisa resolver isso agora, a gente tem que ficar atento e atenta à maneira com que ele não permitia que ela colocasse o ponto de vista dela. Cara, a gente vai pensar, ela tem hoje mais de 80 anos, tem toda uma questão social e cultural que já mudou a posição hoje da mulher jovem de hoje e da mulher de 80 anos atrás. Mas ainda assim, tem que ficar atento, ter o posicionamento. E não só mulheres, tem homens também que vivem relacionamentos abusivos, né? Então, perceber essa outra questão. Então, assim, não é essa pressa de ter que resolver, de ter que fazer, de ter que ser tomadas decisões naquele momento. Uma outra questão importante é o isolamento. Então, quanto ele vai deixando, tirando as pessoas próximas a ela, essa amiga que confronta, que tenta proteger, ele expulsa, ele fala que nunca mais ela pode ir na casa. Então, vai isolando também essa pessoa. Então, tem que observar se no seu relacionamento você acaba isolando, acaba distanciando as outras pessoas, familiares, amigos, né? Isso é muito ruim, isso deixa sempre a pessoa mais vulnerável. Uma outra questão bem importante é a questão financeira. Então, assim, ela tinha teoricamente dinheiro porque ela tinha um contrato, mas ela não tinha controle nenhum, ela não recebia, então ela não tinha dinheiro em espécie, né? Então ficava refém. Então, uma questão importante nas relações é ter a sua questão financeira ali minimamente confortável, ou independência de poder se manter minimamente, ou ter condições para que você não fique preso a outra pessoa, porque a gente sabe que, claro, é um limitador, né? Onde a gente vai morar, o que vai comer, enfim. Então isso também é importante, porque nessa situação o dinheiro era dos dois e ela não tinha acesso, né? Então isso acontece, muitas vezes pessoas trabalham, né? Ou trabalham junto, ou divide uma ideia, uma empresa, uma associação, enfim. Ou mesmo a vida, né? Então, eu fico em casa para cuidar e o outro vai, mas esse dinheiro é da família, né? Então essa questão financeira também é importante, tem que ficar atento, porque acaba deixando a pessoa mais vulnerável. Então, na história de vida dela, tem algumas questões que ficam claras, com certeza fizeram com que a situação dela fosse ficando mais complicada. Ela tem uma história de vida, óbvio, né? Tinha questões pessoais dela ali que ela teve que enfrentar para poder tomar a decisão de sair daquela relação, sim, mas tem alguns indícios que a gente tem que ficar atento nas nossas relações, tanto da parte do outro quanto da nossa parte. Se de repente a gente também não tá tendo algum tipo de comportamento que faça com que o outro também esteja ou permaneça em uma situação mais vulnerável, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se tiver sugestões, comenta aqui comigo. Até a próxima.